Bom, como que eu estruturaria isso? Olha lá, eu tenho aqui a minha classe carro, certo? Como que eu estruturaria para que este carro fosse uma classe filha de veículo? Olha lá. Aqui no meu exemplo, eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de veículo. Certo? E mais, eu vou mover essa minha classe lá para veículo. E vou apagar o carro daqui. Tá? Aí você pensa, mas eu posso? Pode. Por quê? Porque se o carro é um tipo de veículo, eu posso mantê-lo nesse arquivo aqui? Posso. É normal. Tá? Então, eu não preciso necessariamente de um arquivo para cada classe. Apesar de muita gente trabalhar desta forma. Tá? Eu posso simplesmente ter, dentro de um único arquivo, com um nome mais genérico, várias classes que fazem sentido com esse nome mais genérico. Bibliotecas são basicamente isso, certo? Então, eu tenho lá dentro da biblioteca, lá dentro do módulo, toda a lógica por trás, e lá dentro tem uma série de classes e funções que resolvem aquele tipo de problema que aquela biblioteca se propõe a fazer. Tá? Bom, então olha lá. Vou criar aqui uma classe veículo. E por enquanto não faz nada. Tá? Pessoal, imagino que todos tenham lá instalado o Flake8, certo? Pois é. Aqui vai a primeira dica. Entre classes, eu preciso deixar 2 espaços, porque senão ele pira. Olha lá. Virou? Tá? Não faça isso, cara. Não faça isso com a sua vida. Meu Deus. No começo é um saco, mais para frente ele vai continuar um saco, mas na entrevista de emprego não vai ter um Flake8 para ajudar, entendeu? Para ficar te gritando, mas você vai ter que fazer no padrão, porque vai ser avaliado. Tá? Então, eu configurei o Flake8 para eu inserir um comando no terminal e aí ele mostrar o que dia. É uma opção. Ele não fica ocupando toda hora, eu acho melhor. É uma opção. Você pode instalar o Flake8 via pip e daí você executa o comando para ele apontar realmente. Tá? Mas eu preguiçoso, eu coloquei AutoPep aqui. Entendeu? Não, então, foi o que eu citei para vocês. Vocês podem usar o AutoPep8. Mas ele não resolve tudo. Ele resolve a maioria, mas não é tudo. Principalmente a questão de espaçamentos, ele tem dificuldade em resolver. Eu fico olhando, a hora que eu vejo que eu não sei o que está acontecendo, eu uso para ver o que é. Uhum. Para achar o erro. Enfim, como que eu digo que a classe veículo, aquela classe carro, é um veículo? Então, ao lado do nome, entre parênteses, eu coloco o nome da classe pai. Agora, carro é um veículo. Tá? É simples assim. E carro tem tudo que veículo tem, que nesse momento é absolutamente nada. Tá? Se eu vier aqui, olha lá. Se eu vier aqui, importar o carro, certo? Criar uma nova instância de carro. E tem que ter um monte de tralha, deixa eu ver. Marca, modelo. Marca de carro, cara. Toyota, ok. Modelo de Toyota. Oi? Yari? Bom. É da Toyota? É, né? O tiozão de esporte fino. Não, esse é o Corolla, né? O Yari também. Tiozão moderno.
Isso, é o Yari é o tiozão moderno. Tá falando, cara, quase comprei um Yari. Cara, o Toyota em si é um carro, é um marca excelente, só que os caras, tipo, agora até que o XSL lá, o XR, não sei o que lá, é massa. Esportivo. Pessoal, existe uma função dentro do Python chamado isInstance, que te permite verificar se uma coisa é instância de outra. Simples assim. Por exemplo, vou criar aqui um texto qualquer. Só um texto. E eu posso aqui no isInstance verificar se texto é uma instância de string. Se eu executo isso daqui, o que ele fala? True. É uma string. E se eu tivesse colocado aqui int? False. Não é um int. Tá? Então, eu posso verificar se o meu carro é um carro. É um carro. Eu posso verificar se o meu carro é um veículo? Posso verificar. Posso verificar qualquer coisa. Ele também é um veículo. Por quê? Porque a classe carro herda veículo. Certo? Então, agora, qualquer objeto do tipo carro também é um objeto do tipo veículo. Beleza? Deu para entender? Bom, agora a gente pensa em veículo. Olhe para esses atributos que eu tenho aqui para o meu carro, certo? Vocês concordam que marca e modelo, até mesmo o ano, poderiam ser atributos de qualquer carro, e de qualquer moto, e de qualquer caminhão? Então, eu posso dizer que eles são atributos do veículo? Sim. Então, o que eu faço? O meu veículo ele vai ter um construtor. Qual que é o... faltou espaço. Tá? Então, o meu veículo ele vai ter um construtor também, mesmo que eu não coloque lá. E eu faço o quê? Oi? Obrigado. E eu faço o quê? Os atributos que fazem sentido aqui, eu carrego para cá. Então, o status não me faz sentido. Tá? Mas a marca, o modelo e o ano faz. Então, agora o que acontece é o quê? Esses caras, eles vêm para cá, exceto o status, certo? Porque eles são atributos agora do veículo e de qualquer veículo. E aqui eu preciso continuar recebendo toda essa galera no init da classe filha? Precisa. Sério. Por que você precisa quando você constrói o construtor? Porque o construtor ele te diz na criação do objeto o que você precisa requisitar de quem construiu o objeto. Então, se isso aqui está na classe pai, ele precisa ser preenchido do mesmo jeito, certo? Então, isso não muda a minha vida. Então, eu ainda tenho que requisitar de quem vai criar um carro essas informações. Isso não vai mudar. A diferença é que aqui, quando eu venho e coloco dentro do init, o que eu faço é chamar o construtor da classe pai. Tá? Como que eu chamo a classe pai dentro da classe filha? Eu uso o ponteiro super. Tá?
ponteiro se eu tiver no C++, né? Aquele é uma função. Então, super.init, e eu passo para esse construtor os métodos que ele precisa. Tá? Que vão ser a marca, o modelo e o ano. E aqui eu inicializo a diferença. Tá? Agora, o que acontece? A minha classe veículo, ele precisa receber tudo que esse cara vai receber. Certo? Mas na hora de inicializar, eu chamo o construtor da superclasse. Certo? Deu para entender? Este método girar chave funciona para caminhão, moto, carro? Funciona. Então, ele pode ir para a superclasse. Todo veículo dos quais eu estou trabalhando agora tem a opção girar a chave. Certo? E agora, veja. O meu carro, vocês percebem que eu simplesmente chamei o construtor da classe pai? Quando eu herdo, além de eu herdar atributos via o construtor, eu herdo também métodos. Tudo que existir na classe pai, agora existe para a classe filha. Sim, eu não preciso dizer que os métodos irão para a classe filha. Eles sempre vão. Eles sempre vão. Tá? Então, imagine aqui, ó, criei um carro, certo? Então, eu venho aqui, carro, ponto, girar a chave. Ah, mas isso só existe no veículo. Mas carro é um veículo também. Né? E aí, se eu imprimo agora as variáveis, eu vejo o quê? Que ele está ligado. E o ano não preenchido, porque eu não falei qual é o ano. Beleza? Deu para entender? Dúvidas, pessoal? Nada? Tudo tranquilo? Vou sim. Pessoal, dito isso, vamos ao rápido exercício. Tá? Qual é a ideia do exercício? Eu estava usando pessoa até o momento como exemplo, certo? Vocês vão criar a classe pessoa. Mas como que ela vai funcionar? Vamos lá. Vou chamar ele de... Eu já tenho um teste. Vamos para o teste. Qual é a ideia? Então, eu tenho uma série de atributos. Então, imagine que eu estou trabalhando na Casas Bahia. Olha que beleza. Casas Bahia tem cliente. Casas Bahia tem funcionário, certo? Cliente. Quando eu cadastro um cliente, eu preciso dos seguintes dados. Nome. CPF. Endereço. Data de nascimento. Renda.
Ele vai fazer crediário. CEP, pode ser. Mais alguma coisa para o cliente? Tá bom. Telefone. Tá bom assim. Eu tenho funcionário. Funcionário tem nome. Funcionário tem CPF. Tem endereço. Tem data de nascimento. Tem salário. Tem CEP. Tem telefone. Tem cargo. Beleza? Oi? E muito mais. Exato. Mas por hora, para exercício é o que precisamos. Você deve criar uma classe cliente e uma classe funcionário para receber todos esses atributos. E se você achar que herança facilita a sua vida, você usa herança. Se você achar que não serve para nada nessa situação aqui, aí não serve para nada. Tá? Esses são os atributos. Aqui, pessoal, existem alguns métodos com relação a isso. Tá? Que é o quê? Verificar CPF. Mas não é verificar o CPF para ver se o cara está negativado. Certo? É um verificar CPF para ver se o CPF é válido. Isso, é validar de fato. Isso. E se os dígitos estão corretos, enfim. Vocês precisam implementar o método? Não, não precisam não, tá? Pode botar só um PES lá. Você só tem que me mostrar onde que é a onde dentro dessa estrutura de herança, se você acha que a herança é importante, que você tem que enfiar esse troço. Aí, tem lá um verificar crédito. Certo? E marcar ponto. 3 métodos. Que vocês devem colocar no local correto. Beleza? Marcar ponto. É, sabe? É, folha ponto, sabe? Que o cara bota o dedinho lá e diz vim e fui embora. Marcação de ponto. Oi. Se eu for fazer herança, eu posso usar estrelinha ARGS na classe cliente, por exemplo? Mas aí quais são os argumentos que ele receberia? Eu não sei se ele pega e mostra as classes da outra classe usar os argumentos em ARGS. Não, não é assim que funcionaria. Não, não. Você até pode, só que aí você perde completamente o controle do que vai ser recebido. Né? Vai ter um jeito para facilitar, não se preocupe. Você falou que era para você com CPF? Vocês são tipo elefante mesmo. É só para você criar por exemplo, vou criar aqui um método, certo? Então lá, por exemplo, verificar CPF. Ah, eu não tenho que fazer isso. E aí, beleza. Aí você faz o que você tem que fazer com ele, mas aqui embaixo só põe PES. Você não precisa criar o método. Tá? Então você só indica a existência dele do jeito que você tem que indicar. Mas aqui embaixo você põe só um PES porque a ideia é só dizer que ele existe. Entende? E esse método ele vai dentro de uma das classes ou dentro da classe pessoa? Eu não sei. Esse é o tipo de coisa que eu só sei daqui a uns 7 minutos. Só. Vocês estão rindo porque vocês sabem, né? Não, engraçado o professor falando. O senhor pode ver se aqui esse momento aqui, certo? Posso ver. Eu entendi pelo menos o que é, né? Tem uma classe pessoa, eu coloquei as coisas dentro da pessoa, que é diferente, coloquei dentro de outras classes. É isso? O princípio é isso. Aí, da mesma forma como você identificou o atributo, você tem que identificar para o método também. Porque quando a gente pensa em método, também tem coisas que é genérico
Mas tem coisas que é específico. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou pensando em usar uma bicicleta a partir de agora, certo? E aí eu tinha lá no meu veículo um método ligar. Vai funcionar para a bicicleta? Não. Então faz sentido estar no veículo? Talvez não. Porque a bicicleta não usaria, percebe? Então essa é a ideia. Então, desses 3 métodos que estão aqui, qual que eu uso para um, qual que eu uso para outro, faz sentido para tudo na pessoa, enfim. Essa é a ideia. Entendi. Essa é a ideia. Então, é o mesmo princípio. O mesmo princípio do atributo, que mais aplicado ao método.